Aliás, atenção na tela do canal do YouTube aqui. Tema do Vila Nova, tema polêmico, e se tem polêmica, tem debate das feras pra você. O presidente do Vila vai falar aqui agora. Ele foi, na verdade não foi questionado, ele falou sobre o assunto, né? Depois do empate contra a equipe do Anápolis, jogo de volta da fase quartas de final do Campeonato Goiano. Veja só o que disse o presidente do Vila Nova, para você do YouTube, para você do FM 90.7, do radiosnet.com, sobre essa questão. O Vila está sendo beneficiado? A tabela para o Vila é melhor? A arbitragem está sendo mais complacente, está sendo mais caridosa com o Vila? Veja só, ouça só o que disse o presidente do Vila sobre essa polêmica, sobre esse assunto da reta final do Campeonato Goiano. Fala, vice-presidente. Eu fico na expectativa aí, o trabalho da federação, um trabalho muito sério, a gente confia bastante e a gente torce muito para que essa reta final não seja maculada por erro de arbitragem, igual nós já tivemos aqui. Ninguém fala que nós perdemos um título, o Vila é beneficiado, beleza, beneficiado e perdemos um título, subtraído, fomos lesados na final de um campeonato goiano contra o Grêmio Anápolis. Como que uma federação abraça, vamos dizer assim, como os outros falam, é uma federação vilanovense e a gente tem numa final daquela um título perdido dessa forma. Então, assim, é importante a gente rememorar as coisas para que a gente também tenha coerência na hora de estar comentando. A gente tem a expectativa muito de que nós tenhamos uma arbitragem limpa e que quem merecer passe de fase, sem nenhuma interferência externa. Beleza, tá aí o presidente do Vila Nova, vice-presidente do Vila Nova, né? É o costume. Vice-presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, cuida do futebol, da parte financeira do Vila, dando essa declaração polêmica. Vamos agora para o debate. Tá aí na tela, que a gente faz o debate que ninguém faz. O Vila Nova é o time da Federação Goiana? A federação é vermelha, como muita gente fala? A tabela favoreceu o Vila Nova? A federação quer que o Vila Nova seja bicampeão goiano? Isso agora tá na mesa e a gente vai debater isso aqui. 12h45, debate das feras, oferecimento a Camargo, seu distribuidor autorizado Baldan. Like Imóveis, o like das feras do esporte é da Like Imóveis. Primeira mão, seminovos, confiança absoluta. Papelaria Tributária, 4 décadas de tradição. Venha para a Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Center Pisos, o Bagor Shopping de Piso e Porcelanato de Goiás. E é claro, gente, Irmão Soares. Tudo o que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. Irmão Soares, vem que tem. Ô, Matheus Carvalho, começa essa por você. Divide a tela que eu quero ver a cara do Matheus enquanto eu pergunto. Matheus, tá aí. Falaram já que a tabela favorecia o Vila Nova. Ano passado teve uma conversa também de arbitragem. Esse ano agora também muita gente já falando. Os 3 clubes já estão falando sobre essa questão de arbitragem. Me parece até um trabalho preventivo. Enfim, Matheus, o Vila Nova é o time mais beneficiado pela federação? Mais beneficiado pelo apito? A Federação Goiana é ou não colorada? Faz sentido esse tipo de dilação, Matheus Carvalho? Pra mim é uma piada. Pra mim, quem fala isso tá fazendo piada. É stand-up. Nada mais do que isso. Quantos anos que o Vila Nova ficou sem o título goiano? 20 anos? 20 anos sem o título goiano. 20 anos. A logística do Vila Nova é mais fácil. Aí, meu caro, aí você tem que dar uma estudada nos últimos campeonatos que aconteceram. No campeonato, especificamente deste ano, foi muito tranquilo para as equipes aqui da capital no quesito viagem. No ano passado, foi um pouco mais fácil para o Vila Nova no quesito viagem. Retrasado foi para o Atlético. E no outro ano anterior foi para o Goiás. É só analisar. É só ver como foi a tabela desses últimos anos. Então é uma situação assim que o Vila Nova ele não pode estar bem no campeonato, que a culpa é da federação. Não é da montagem do elenco, não é do trabalho da diretoria. Se o Vila Nova, institucionalmente falando, está evoluindo, é culpa do Pita, é culpa do Ronei. São eles que estão trabalhando. E eles trabalham de pedreiro, de engenheiro, eles estão lá no Conselho do Vila. Tá de sacanagem um negócio desse, cara. Ninguém fica falando, o campeonato, o beneficiado do campeonato é o Atlético. O beneficiado do campeonato é o Goiás. Ficam rotulando apenas o Vila, por quê? O Vila não tem competência para chegar em lugar nenhum? O Vila não tem competência para ganhar o campeonato goiano? Ano passado foi, o Anápolis vendeu o jogo para o Vila Nova. Tá de sacanagem, né, meu chefe? Tá de sacanagem. Quem comprou o jogo? Quem comprou o jogo? Foi o Pita? Ronei? Eles fizeram Pix? Ou o Vila, que é quebrado, que fez o Pix? Então, pelo amor de Deus. Eu tenho uma preguiça disso.
Eu tenho uma preguiça disso. Falar, a arbitragem, ela está beneficiando o Vila. Cara, a arbitragem, ela trabalhou para todo mundo. Ela cometeu erros para todos. E não foram intencionais. Foram erros que acontecem nos jogos. Erros que acontecem em todos os estaduais do Brasil. Mas não, o negócio é o Vila. Tá ajudando o Vila. Tudo é o Vila. Rapaz, o Vila, ele tá perdendo, não é por causa de federação, não. Ele tá ganhando, não é por causa de federação, não. Se ele tá perdendo é porque ele tem um goleiro ruim, ele tem um treinador de goleiro ruim. E se ele tá ganhando, é porque ele tem um meio-campo bom, ele tem um ataque bom. É assim que funciona. Então, assim, eu acho uma falta de respeito com a instituição. Não vou nem falar com a diretoria, não vou nem falar dos jogadores, não vou nem falar do Pita e de Roney. Eu vou falar da instituição Vila Nova Futebol Clube e da instituição Federação Goiana de Futebol. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se fosse para beneficiar, Thiago, era muito simples. Era só não deixar o Vila Nova 20 anos sem ganhar o Campeonato Goiano. Perfeito. 12h49 agora. Debate das Feras, oferecimento Impercia. Quem constrói, confia. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé para o seu picolé. E a CJ Premium, Hotel Campeão de Goiânia. Reservas pelo 62 3235 5600. 486 likes, gente. Faltando agora 114. 114, eu preciso do teu like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Filho do Adson aqui, ó, R$10. Matheus só pode estar de brincadeira. O Vila Nova é assim beneficiado pela arbitragem. Assim, 2 pontos, Danilo, que eu acho que fazem muito sentido. Se de fato o Vila Nova fosse o time da federação, o Vila não teria sido garfado em casa contra o Grêmio Anápolis. Não foi contra o Goiás, não foi contra o Atlético, foi contra o Grêmio Anápolis. O Vila teve contra si um erro fatal que tirou do Vila Nova a possibilidade de ser campeão goiano em 2022. Ou eu tô mentindo aqui, 2021. 2022 foi o Atlético campeão goiano em cima do Goiás, 2023 bicampeão. Então assim, e outro detalhe, né? Se a federação fosse vilanovense, o Vila teria ficado 19 anos sem levantar a taça? Faz sentido esse tipo de acusação? O Vila Nova, ô Danilo Dias, é o time da Federação Goiana? Thiago, cada um vai pender para um lado, né? Vai falar que não, outros porque podem acreditar que sim, cada um vai querer defender o seu clube. A verdade é que o Vila, os 3 pênaltis que foram dados ao Vila Nova nesse Campeonato Goiano, foram os 3 justamente contra o Anápolis. Na primeira fase teve um lá, depois nas quartas de final teve um aqui e um lá também. E para mim, todos os pênaltis dados à equipe do Vila Nova foram, de fato, os pênaltis. Agora, esse negócio de joga segunda, o outro jogou sábado, o outro, mas por que o outro jogou domingo? Então, assim, eu penso que o Pita... ele deu até uma entrevista e ele fala que procurou o Goiás que optou por jogar no sábado e depois não pode ter 2 times jogando no mesmo dia na cidade. O Atlético jogou domingo e o Vila calhou para jogar segunda. Agora, se ele foi favorecido por já saber os jogos, quem ele poderia enfrentar, quem ele poderia deixar de enfrentar, isso aí já é outro argumento, mas eu penso que foi tudo organizado. 2021 teve esse caso, 2025 ou 2024, se eu não me engano, o Goiás foi prejudicadíssimo na Série B, lá em Minas Gerais, contra o América Mineiro, contra o Sport lá em Recife. Então, assim, há erros de arbitragem, são suscetíveis, são seres humanos que vão errar também, como um atacante erra um gol debaixo do gol, um goleiro que falha ali no lance ou outro. E todo mundo já foi prejudicado e beneficiado, né, Danilo? Já, houve. Por exemplo, o Goiás já foi prejudicado já, mas o Goiás teve uma semifinal de campeonato goiano que ele passou com o gol de mão do Fabrício Carvalho. O Atlético já foi prejudicado? Já foi, mas já foi beneficiado também. Arbitragem é assim, cara. Um dia você é beneficiado, outro dia você é prejudicado aí. E faz parte, porque são seres humanos. E a partir do momento que nós aqui, enquanto imprensa, você enquanto torcedor, pensar que tem coisa de bastidor, coisa errada, o pessoal atrás articulando pra tirar o título de A ou de B, aí, meu amigo, aí perde completamente o sentido do futebol. Eu penso que essa fala do Hugo, ela foi mais no sentido de defesa? De defesa, de uma precaução, né? De tipo, a gente vai estar atento, tomara que não coloque um árbitro lá que tenha o coração vermelho e preto ou verde, não é melhor trazer um árbitro de fora, são 2 clássicos. Foi mais no sentido de alertar a Federação Goiana de que ganhe o melhor, ele até fala que ganhe quem tiver melhor em campo. Então, assim, foi mais no sentido de tipo, que o árbitro seja o menos interferente no jogo e que, se calhar, nem seja daqui de Goiás. Mas faz parte já de começar a mexer no clássico.
eu vou por aí, eu não vejo o Vila Nova tão, assim, ajudado pela federação, não vejo o Goiás tão, assim, ajudado. Pelo contrário, para mim o Goiás foi até prejudicado lá em Catalão, um pênalti claro em cima do Jean Carlos, e poderia achar outros aqui pro Atlético, pro Anápolis, pro Anapolina, mas cada um tem o seu dia, né, digamos assim, um dia que é prejudicado, outro dia não, porque a arbitragem, elas são seres humanos igual a nós, Thiago. O seu carro vale mais, isso só acontece na Nisa Multimarcas. Lá você encontra todo o estoque com até 2 anos de garantia e o seu usado recebe mega valorização na troca. Nisa Multimarcas, na Avenida Rio Verde em Aparecida e na Avenida Independência em Goiânia. Descubra o sorriso dos sonhos da Clínica Dentária Anhanguera. A sua saúde começa pela boca. Cuide bem do seu sorriso, todo tipo de tratamento dentário. Meus amigos, o Wintec, seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. Wintec, a mais nova marca da Window Blue, exige original, recusa imitações. E Cruzeiro, tem timaço de produtos de limpeza, linha automotiva e muito mais. Produtos de limpeza Cruzeiro, há 6 décadas do mercado produzindo para o Brasil inteiro. Venha para os produtos Cruzeiro. Gente, 2h54 agora, 502 likes, eu preciso de mais 98 curtidas, ok? Vem aí o Nivaldo Carvalho, meu comandante. Fábio Queiroz, Thiago, ser beneficiado uma vez ou outra a favor do Vila é uma coisa, mas em todas as rodadas, Fábio, aí você está utilizando aqui eu fiz, inclusive na faculdade, você faz lá o curso, não é uma matéria obrigatória, mas é um curso, né, de estratégias de debate. Estratégias de debate, eu fiz isso daí várias vezes. Você está utilizando um superlativo, pegando 2 ou 3 lances e colocando como se fosse em todos os jogos. O Vila não foi beneficiado em todos os jogos. Não foi. Em todos os jogos do Vila Nova, em cada jogo, não teve um lance que favorecesse o Vila. Teve lances polêmicos, que na nossa avaliação aqui foram lances justos, ok? Ou alguém aqui discute na mesa? Não. Assim, então é um recurso seu de retórica, né? Mas obrigado aí pela sua audiência, respeite mais e vida que segue. Raimundo Alves, o Atlético apanha do Tigrão. O Pastor Júnior Rego. Moço, o Vila Nova perdeu para o Goiás e teve vários erros para a equipe esmeraldina. Ninguém fala nada? Falamos aqui há pouco. Lucas Garcia, 10,90. Danilo não foi oferecido a segunda para o Goiás. Tá ligado com a gente aqui também. Ô, Lucas, mas é um assunto tão pequeno, gente. O Goiás passou de passagem. Outra coisa, o Goiás não jogou na segunda, mas o Goiás depois teve um dia mais de preparação que todas as outras equipes. Eu folga domingo e segunda pros caras, vai descansar. Cara, é um negócio tão assim, pequeno. O Goiás é tão grande pra isso, o Vila é tão grande pra isso, pra ficar só pegando a um dia. Sabe? E pelo que eu entendi da entrevista, o Goiás escolheu sábado. Não foi? Não, não é que escolheu. A federação perguntou se podia, sábado ou domingo. Não tinha opção da segunda-feira. Ah, tá. No primeiro momento não teve opção da segunda-feira. Aí ele escolheu o sábado. Mas assim, cara, você acha que o Goiás vai deixar de ser campeão goiano por ter jogado nas quartas de final na segunda-feira? Ou no sábado, ou na sexta-feira, ou na quinta? Então assim, né? Mas enfim, Nivaldo, o tema aqui é outro. A pergunta que eu faço pra você é a mesma que eu fiz aqui pro Matheus Carvalho e pro Danilo Dias. A federação é colorada? O Pita ajuda o Vila? O Ronei ajuda o Vila? A Federação Goiana, ela quer que o Vila Nova seja bicampeão goiano, como muita gente coloca, inclusive, aqui no chat ao vivo, comandante? Claro que não. O Vila é um coitado. O Vila, se tem um time ruim de bastidor, é o Vila Nova. Ruim de bastidor, toma a bola nas costas até dizer chega. O Vila aí nos últimos anos, nos últimos 20 anos, ele já tomou bola nas costas, né? Questão de arbitragem, assim, dele sair igual um pinto sem pena, tadinho. Nos últimos 20 anos, 20 e tantos anos, 30, sei lá, eu acho que só teve 2 times que foram descaradamente ajudados por arbitragem aqui no futebol goiano. O Goiás e o Grêmio Anápolis. Descarado. Já teve gol de mão do Fabrício Carvalho, já teve gol defendido com a mão pelo Túlio Lustosa. O Vila Nova, comandante, em 2000 ele foi rebaixado para a divisão de acesso porque ele se negou a jogar o segundo jogo da final, porque no primeiro jogo o Elmo Rezende, amiga, assim, teve uns 6 lances polêmicos contra a equipe do Vila. Teve um pênalti marcado do Rogério, em uma jogada que foi cruzada, o Cássio Luiz era o goleiro do Vila. Foi um pênalti assim que eu nunca vi uma coisa igual na minha vida. O Vila se sentiu tão lesado que ele não jogou o segundo jogo. Então, assim, a história fala pela própria história, né, Nivaldo? Um circo montado, né, antes de anunciar a arbitragem, eu me lembro, anunciou a arbitragem, assim, uns 15 minutos antes do jogo. Ei, tadinho do Vila. O Vila toma bola nas costas até dizer chega, é péssimo de bastidor o Vila Nova, dorme de touca, toma naquele lugar, na tarraqueta. O Vila é coitado.
É mais fácil o Vila ser prejudicado do que beneficiado. O Vila não sabe trabalhar bastidor, não. Coitadinho. Não, cara, tinha um jogo assim. Se a federação quisesse ajudar alguém, ele não teria ajudado o Vila nesse jogo contra o Anápolis? Não, você foi bem demais. E contra o Grêmio Anápolis, Nivaldo? Qual time da capital teria perdido no apito uma final pro Grêmio Anápolis? Que não tem um torcedor. Não. Nem os dirigentes do Grêmio Anápolis torcem pro Grêmio Qual Anápolis. que é a força do Grêmio na federação? Pois é. O Vila foi prejudicado em uma final com o Grêmio Anápolis, nem os dirigentes deles torcem pra ele. São empresários, né? É.